No jantar de 80 anos da minha mãe, minha nova enteada levantou a taça e me chamou de plano de aposentadoria do papai. Quando pedi que ela se desculpasse, meu marido riu e disse: "Ela não é sua filha, Elara. Não a corrija." Foi nesse momento que algo dentro de mim ficou muito quieto. Não quebrado, nem com raiva. Exatamente. Quieto. Estávamos sentados em uma sala privativa na churrascaria Carvalho Real, em Campos do Jordão, São Paulo. Eu havia passado 3 semanas organizando aquele jantar para minha mãe Helena. Liguei 2 vezes para garantir que a entrada fosse fácil para o andador dela. Pedi uma cadeira com apoio firme e trouxe uma pequena almofada de casa, porque o joelho novo dela ainda enrijecia se ela ficasse sentada por muito tempo. O restaurante tinha uma iluminação amarela, suave, paredes de madeira escura e toalhas de mesa brancas que faziam todo mundo se sentar um pouco mais reto. Minha irmã Carolina havia trazido um buquê de rosas cor-de-rosa. Meu filho Davi tinha vindo de São José dos Campos depois do trabalho, ainda vestindo a camisa polo azul marinho limpa que ele guardava na caminhonete para eventos de família. Deveria ter sido uma boa noite. Isadora, a filha de Maurício, chegou 40 minutos atrasada. Ela entrou na sala usando um casaco de cor creme que eu ajudei a pagar no Natal e carregando uma bolsa que custava mais do que minha primeira máquina de lavar. Ela beijou o pai na bochecha, deu um aceno rápido para minha mãe e disse: "Desculpa, o estacionamento estava um caos." O estacionamento não estava um caos. O pátio estava pela metade quando ela entrou. Mas eu não disse nada. Eu estava me esforçando muito naqueles dias para ser o que as pessoas chamavam de uma boa madrasta. Isadora tinha 21 anos. Estava no 3º ano da Universidade Paulista de Negócios, UPAM, e segundo Maurício, ela havia sofrido após o divórcio dos pais. Eu dizia a mim mesma que a paciência fazia parte da união de uma família. Então, eu pagava por coisas. No começo, eram coisas pequenas. Uma conta de celular, a coparticipação do plano odontológico, algumas centenas de reais para livros da faculdade. Depois vieram as mensalidades da faculdade, taxas da associação de estudantes, seguro do carro, a prestação do Jeep e uma mesada que Maurício disse que ajudaria Isadora a se concentrar nos estudos. "Você está dando a ela uma chance de verdade", ele costumava me dizer. Eu gostava de ouvir isso. Depois de 12 anos como viúva, era bom acreditar que eu estava construindo algo novamente. O jantar correu bem por talvez 20 minutos. Minha mãe contou uma história sobre ser parada pela polícia em 1968, enquanto dirigia o Opala do meu pai sem carteira de motorista. Davi a provocou, chamando-a de criminosa. Até Maurício riu. Então, Davi perguntou a Isadora como iam suas aulas de administração. Isadora ergueu os olhos do celular. "Estão bem. A faculdade é bem fácil quando seu pai se casa com uma mulher que ama planilhas e pagamentos automáticos." Davi parou de sorrir. Carolina baixou o copo de água lentamente. Maurício deu uma risada curta. O tipo de risada que as pessoas usam quando querem que todos aceitem que algo cruel foi apenas uma piada. Eu olhei para Isadora. "O que isso significa?" Ela deu de ombros. "Nada. Estou dizendo que você é organizada. Não foi isso que você disse." "Ah, qual é, Lara?" Minha mãe se mexeu na cadeira. Ela estava tentando não fazer uma cena em seu próprio aniversário, o que me deixou ainda mais irritada. Então, Isadora levantou a taça de vinho. Ao papai, ela disse: "Ele finalmente encontrou um plano de aposentadoria com um ótimo score de crédito." Ninguém riu daquela vez. Eu podia ouvir talheres tocando pratos no salão principal do lado de fora. Em algum lugar, perto da cozinha, um garçom derrubou algo de metal. Eu baixei meu garfo. "Isadora, peça desculpas." As sobrancelhas dela se ergueram. "Pelo quê?"
por me insultar na frente da minha família e por fazer isso no jantar de aniversário da minha mãe. Ela olhou para Maurício. Foi quando ele colocou a mão sobre meu pulso. Não com força suficiente para machucar, apenas o suficiente para me impedir de me mover. Ela não é sua filha, Elara, ele disse. Não a corrija. Ele disse isso em voz alta. Essa foi a parte que me lembrei mais tarde, não apenas as palavras, mas o volume. Ele queria que todos naquela mesa entendessem qual era o meu lugar. Olhei para a mão dele cobrindo a minha. Meus dedos já doíam por causa do tempo frio e a pressão fazia as articulações latejarem. Tira sua mão de cima de mim, eu disse. Ele tirou, mas revirou os olhos. Você está transformando uma piada em uma crise familiar. Isadora recostou-se na cadeira, satisfeita. Abri a boca, depois a fechei novamente. Eu gostaria de poder dizer que dei alguma resposta brilhante ali mesmo. Eu não dei. Meu rosto estava quente e meus pensamentos se atropelavam. Então olhei para minha mãe. Ela não estava envergonhada de mim. Ela estava preocupada comigo. Isso ajudou. Dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado do meu prato. Tudo bem, eu disse. Então não se espera que eu a sustente como se fosse. Maurício riu novamente. Não seja ridícula. Não estou sendo ridícula. Isadora balançou a cabeça e pegou o celular como se eu tivesse me tornado entediante. O resto do jantar foi tenso e miserável. Minha mãe abriu os presentes. Cantamos parabéns. Carolina cortou o bolo enquanto Maurício falava muito alto sobre o tempo. Paguei a conta final porque meu cartão já estava registrado. No caminho para casa, Maurício esperou até passarmos da terceira rotatória para começar. Você me envergonhou esta noite. Eu olhei fixamente pelo para-brisa. Eu te envergonhei. Você desafiou minha filha na frente de todo mundo. Ela me insultou. Ela fez uma piada. E você me disse que eu não tinha o direito de corrigi-la. Você não tem. Não daquele jeito. Virei-me para ele. Mas eu tenho o direito de pagar as contas dela. Ele apertou as duas mãos no volante. Não vamos punir uma garota por um comentário estúpido. Ela tem 21 anos. Ela ainda está na faculdade. Aí estava. A mudança de adulto independente para criança indefesa, dependendo de quem devia a quem, um pedido de desculpas. Maurício exalou bruscamente. A mensalidade da faculdade dela vence na sexta-feira. Não faça nada emocional. Olhei de volta para a janela. Ela se tornou uma criança novamente, no momento em que uma conta estava para vencer. Isso o calou pelo resto do caminho. Na manhã seguinte, acordei às 5h38 com a parte inferior das costas queimando. Fiz café, coloquei uma bolsa de água quente atrás de mim e abri meu notebook na mesa da cozinha. Às 6h12, puxei 22 meses de extratos bancários. Eu sempre mantive bons registros. O trabalho com folha de pagamento ensina que os números podem ser chatos, mas raramente estão confusos. A lista era pior do que eu esperava. Mensalidade e prestação do Jeep Seguro, R$ 4.500 por mês para despesas de subsistência, serviço de telefonia, taxas da Associação de Estudantes, contas de dentista, um depósito para intercâmbio. Então, vi várias transferências marcadas como Educação Isadora, totalizando quase R$150 mil. Mas o destinatário não era a Universidade Paulista de Negócios. O dinheiro havia ido para uma conta ligada à imobiliária de Maurício. Minha mão repousou sobre o mouse do computador. Por um momento, quase fechei a página. Lembrei-me de Maurício sentado ao meu lado no aniversário da morte do meu primeiro marido.
Lembrei-me dele fazendo o jantar quando minha dor no ciático estava forte. Lembrei-me de quão aliviada eu me senti por ser amada novamente. Então, me lembrei de sua mão sobre meu pulso. Cancelei os pagamentos futuros que eu controlava legalmente. Cancelei o cartão adicional de Isadora vinculado ao meu cartão de crédito. Parei a mesada. Cancelei o pagamento automático do Jeep. Redirecionei minha renda de consultoria para uma conta que Maurício não podia acessar. Eu não peguei o carro dela. Eu não liguei para a faculdade. Eu simplesmente parei de oferecer meu dinheiro. Às 7h03, Maurício entrou na cozinha, segurando o celular. Que diabos você fez? Virei o notebook em direção a ele e espalhei os extratos impressos sobre a mesa. Eu segui o seu limite, eu disse. Ela não é minha filha. Você é o pai dela. A raiva dele durou cerca de 5 segundos. Então, seus olhos pousaram nas transferências. A cor sumiu de seu rosto. Bati o dedo na página. Porque quase R$ 150 mil marcados para a educação da Isadora foram para sua conta empresarial. Maurício esticou o braço sobre a mesa e tentou pegar os extratos. Eu os puxei de volta e foi quando soube que o insulto no jantar não era mais o maior problema do meu casamento. A mão de Maurício parou no meio do caminho. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Então, ele se recostou e me deu a expressão que eu o vira usar com clientes nervosos. O olhar calmo e ligeiramente desapontado de um homem explicando algo óbvio para alguém que não conseguiu entender. Essa não é minha conta empresarial, ele disse. Virei o extrato e apontei para o nome. Empreendimentos Imobiliários Alvorada. É uma conta operacional da sua empresa. É mais complicado que isso. Claro que era. Segundo Maurício, qualquer coisa envolvendo o dinheiro dele era complicada. Qualquer coisa envolvendo o meu era família. Ele puxou a cadeira à minha frente e baixou a voz. Eu movi o dinheiro da mensalidade para uma reserva de educação para que eu pudesse gerenciar os prazos. Então me mostra a reserva. Não tenho acesso a tudo pelo meu celular. Você tem seu notebook lá em cima. Sua mandíbula se contraiu. Lara, não vou ser interrogado na minha própria cozinha. É a minha cozinha também. Isso o atingiu mais forte do que eu pretendia. Seus olhos se voltaram para os armários, o piso de madeira, o canto do café da manhã que eu havia reformado 6 anos antes de conhecê-lo. A casa pertencia a mim, muito antes de Maurício. Ele se levantou. Você está cometendo um erro sério. Não, eu disse, finalmente. Estou lendo os extratos. Ele saiu, sem tomar café da manhã. Às 10h17 daquela manhã, Isadora ligou. Eu estava em meu escritório conciliando a folha de pagamento de uma clínica odontológica quando o nome dela apareceu no meu celular. Quase deixei ir para a caixa postal. Então, atendi. Meu cartão não está funcionando. Não? Alô? Nenhuma pergunta sobre a minha mãe. Apenas o cartão. Eu sei. Houve uma pausa. O que você quer dizer com eu sei? Cancelei seu cartão adicional. Porquê? Recostei-me na cadeira e senti a familiar pontada descer pela minha perna direita. Porque seu pai deixou claro que não sou sua mãe. Isso não tem nada a ver com o meu cartão. Tem tudo a ver com o meu cartão. Ela baixou a voz, provavelmente porque estava perto de outras pessoas. Estou no Catarina Fashion Outlet. Já almocei e agora não consigo pagar pelas roupas. Então não as compre. Você não pode simplesmente fazer isso sem avisar. Eu te avisei ontem à noite. Você estava sendo dramática e agora estou sendo clara. Ela desligou na minha cara. Ao meio-dia, ela havia postado algo online sobre mulheres mais velhas que usavam dinheiro para controlar mulheres mais jovens. Ela não mencionou meu nome, mas não precisava.
Denise, a irmã de Maurício, ligou 20 minutos depois. Acabei de ver o post da Isadora. O que está acontecendo? Parei de pagar algumas das despesas dela. Denise fez um som de choque. Lara, você não pode fingir ser família e depois abandonar uma criança porque ela feriu seus sentimentos. Ela tem 21 anos, ela ainda está na faculdade. Ela tem um pai e uma mãe. Você sabe que a Marlene não pode pagar a faculdade, então Maurício terá que pagar. O silêncio do outro lado da linha me disse que Denise sabia de algo que eu não sabia. Maurício teve um ano difícil. Ela disse com cuidado. Eu também. Isso é diferente. Você sempre foi boa com dinheiro. Eu quase ri. Essa parecia ser toda a filosofia financeira da família. Elara era boa com dinheiro, então Elara podia absorver o que quer que todos os outros tivessem feito com o deles. Depois que desligamos, fiquei olhando para a tela do meu computador. Eu esperava a raiva de Maurício e Isadora. Não esperava o coro imediato de parentes me dizendo que eu era cruel. Por 10 minutos, considerei restaurar a transferência da mensalidade. Então, Davi ligou. A vovó me contou o que aconteceu. Suspirei. Ela não deveria ter te envolvido. Ela não envolveu. A tia Carolina envolveu. Isso parece certo. Ele hesitou. Você está bem? Estou bem. Você não parece bem. Esfreguei a testa. Talvez eu tenha exagerado. Não, você não exagerou. Você não estava aqui para a conversa desta manhã. Eu estava lá ontem à noite. A certeza dele me irritou. Tente não parecer tão satisfeito. Não estou satisfeito. Você me avisou sobre o Maurício desde o começo. Tenho certeza de que isso é muito satisfatório. Davi ficou em silêncio. Isso não é justo, mãe. Eu soube no momento em que disse, mas o orgulho me impediu de pedir desculpas. Ele encerrou a ligação 1 minuto depois. Às 3 da tarde, eu tinha conseguido magoar a única pessoa que estava realmente tentando me ajudar. Na manhã seguinte, encontrei-me com Tânia Oliveira no meu banco perto da Avenida Embaixador Djalma Forjás. Tânia me ajudou a abrir minha conta empresarial 11 anos antes. Ela usava óculos de leitura em uma corrente de prata e se lembrava dos filhos de todos os clientes. Ela não podia me dizer nada sobre as contas particulares de Maurício. No entanto, ela me ajudou a revisar as transações das contas que me pertenciam. Passamos por 22 meses, linha por linha. O total fez meu estômago embrulhar. 420 mil reais. Parte disso tinha ido para onde Maurício disse que iria. Universidade Paulista de Negócios, a financeira do DIP, a companhia telefônica de Isadora. Mas várias transferências foram para sua empresa de corretagem, um serviço de empréstimos comerciais, e uma conta marcada apenas com as iniciais, MB. Pensei no técnico do aquecedor que me disse que o trocador de calor poderia não durar outro inverno. Maurício disse que deveríamos esperar. A educação de Isadora vinha primeiro. Pensei nas sessões de fisioterapia que cancelei porque a coparticipação parecia um desperdício. A educação de Isadora vinha primeiro. Pensei no Lexus novo do Maurício estacionado em nossa garagem. Tânia fechou a pasta gentilmente. Você precisa de um advogado. Naquela tarde, Maurício descobriu que o pacote de canais premium da TV a cabo havia sido cancelado. Ele entrou na cozinha segurando o controle remoto. Você fez isso também? Sim, eu estava assistindo aquilo. Você pode assistir a TV aberta. Isso é infantil. 2 dias depois, eu estava atrás dele no Pão de Açúcar, enquanto ele discutia com uma caixa porque um cupom digital de R$ 3,50 não carregava. A caixa parecia exausta. Maurício continuava tocando no celular. Diz que é válido. Maurício, eu disse, deixa pra lá, é uma questão de princípio.
Lá fora, olhei para ele por cima do carrinho de compras. Você nunca verificava os preços quando o dinheiro saía da minha conta. Isso não. É a mesma coisa. Não, eu disse. Aparentemente era mais fácil. Naquela noite, Isadora veio à casa com uma amiga esperando no carro na entrada. Preciso das chaves do Jeep. Não estou com elas. Você parou os pagamentos. O Jeep está no nome do seu pai. Ela se virou para Maurício. Ele estava perto do corredor, fingindo ler um e-mail. Pai, ele pigarreou. O veículo pode precisar ser devolvido temporariamente. Isadora olhou para ele. Você disse que a Lara tinha dinheiro suficiente para cobrir tudo até a formatura. A sala ficou em silêncio. O rosto de Maurício endureceu. Vai esperar no carro. Não, você disse que ela concordou. Olhei para Isadora. Eu concordei em ajudar com base no que me foi dito. Você escolheu pagar, ela retrucou. Sim, eu disse, e agora estou escolhendo parar. Ela saiu com raiva, mas não antes de olhar para o pai de uma maneira que nunca havia olhado antes. Naquela noite, Maurício me enviou 6 mensagens de texto do quarto de hóspedes. Você está destruindo esta família. Você está humilhando a Isadora. Você não tem ideia do que minha empresa exige. Finalmente, digitei de volta. Você roubou de mim, mentiu para sua filha e usou o dinheiro do meu falecido marido para impressionar as pessoas. Na manhã seguinte, o advogado Renato Almeida leu a mensagem e balançou a cabeça. Não discuta com ele por escrito novamente. Ele merecia coisa pior. Tenho certeza que sim. Mas cada frase raivosa pode ser impressa sem as 10 mentiras que vieram antes dela. Renato me ajudou a bloquear meu crédito e a revisar meus registros financeiros. Foi quando encontramos a solicitação para adicionar Maurício como cotitular de uma das minhas contas de investimento. A empresa a rejeitou porque a assinatura não correspondia. Renato colocou o formulário ao lado de um documento mais antigo que eu realmente havia assinado. A boa notícia é que nenhum dinheiro foi movimentado, disse ele. Então ele apontou para uma nota manuscrita na parte inferior. A má notícia é que quem enviou isso sabia o valor exato da conta. Apenas 2 pessoas tinham visto aquele extrato. Eu e meu marido. Dirigi para a casa do escritório de Renato com o rádio desligado. Normalmente eu gostava de ter algo ligado no carro. Música sertaneja antiga, notícias locais, até mesmo comerciais, davam à minha mente algo em que se agarrar. Naquela tarde, eu queria silêncio. O formulário de investimento rejeitado estava dentro de uma pasta de manila no banco do passageiro. Alguém tentou adicionar Maurício a uma das minhas contas de investimento. A solicitação falhou porque a assinatura não correspondia. Nenhum dinheiro havia sido retirado. Renato me lembrou que isso não provava automaticamente que Maurício havia assinado pessoalmente. Alguém de seu escritório poderia tê-lo enviado. Poderia eventualmente se tornar um assunto criminal ou talvez nunca fosse possível provar exatamente quem preencheu a papelada. Mas uma coisa já era certa. Alguém próximo o suficiente da minha vida sabia o saldo exato daquela conta. Entrei na minha garagem e fiquei lá por vários minutos sem sair. Aos 58 anos, eu havia passado minha carreira inteira ajudando pequenas empresas a evitar erros na folha de pagamento. Eu pegava pontos decimais ausentes. Eu notava faturas duplicadas. Geralmente, conseguia dizer quando o número não pertencia. No entanto, de alguma forma, eu havia perdido a maior fraude da minha própria vida. Isso doeu, mais do que perder o dinheiro. Os dias seguintes se estabeleceram em uma rotina miserável. Maurício ficou no quarto de hóspedes. Falávamos apenas quando absolutamente necessário. Ele se tornou estranhamente educado, não caloroso, não arrependido, educado.
Ele perguntava se eu queria café. Ele me dizia que o jantar estava na geladeira. Ele até dobrou as toalhas uma noite. 2 semanas antes, eu provavelmente teria pensado que eram sinais de que ele queria consertar nosso casamento. Agora, pareciam negociações. Cada gentileza vinha com uma papelada invisível anexada. Enquanto isso, meu corpo começava a protestar. Horas gastas revisando extratos faziam minha lombar gritar. Minhas mãos enrijeciam de organizar documentos em pastas. Algumas noites eu dormia apenas 3 ou 4 horas. Uma noite de quinta-feira, eu carregava um frasco de sabão em pó escada abaixo. No meio do caminho, meu ciático me pegou. O frasco escorregou. Sabão azul se espalhou pelo chão do porão. Eu olhei para aquilo. Então, lentamente, sentei-me no degrau de baixo e chorei. Não por causa do sabão, nem mesmo por causa do dinheiro. Chorei porque continuava me fazendo a mesma pergunta. Como pude ser tão estúpida? Eu odiava essa pergunta. Ela ecoava na minha cabeça por quase 20 minutos. Finalmente, peguei meu celular. Era 1h47 da manhã. Liguei para Carolina. Ela atendeu no 3º toque. Elara, sinto muito. O que há de errado? Tentei rir. Em vez disso, comecei a chorar novamente. Diga-me a verdade. Sobre o quê? Todos viam o que Maurício era, exceto eu. Carolina não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era gentil. Não. Parece que sim. Não. Então por que eu não vi? Porque ele não estava fingindo o tempo todo. Franzi a testa. O quê? Ele realmente era gentil com você às vezes? Isso me surpreendeu. Carolina continuou. Pessoas como Maurício não são monstros a cada minuto de cada dia. Se fossem, ninguém ficaria. Enxuguei o rosto. Você não é tola porque alguém mentiu para você. Eu me sinto tola. Eu sei. Ela deixou o silêncio se estabelecer. Então, ela acrescentou algo que nunca esquecerei. Estar sozinha depois de perder o Paulo não era um defeito de caráter. Essa frase ficou comigo. Maurício começou a contar uma história diferente. Não para mim, para todos os outros. Uma semana depois, um de nossos vizinhos me parou enquanto eu pegava a correspondência. Como você está se sentindo? Estou bem. Você pareceu sobrecarregada ultimamente. Olhei para ele. O que o faz dizer isso? Ele se mexeu desconfortavelmente. Maurício mencionou que você tem estado sob muito estresse. Foi tudo o que ele disse, mas eu ouvi o resto. Mais tarde, naquela tarde, outro conhecido perguntou casualmente se eu planejava desacelerar no trabalho. No dia seguinte, um cliente enviou um e-mail para garantir que eu não estava me aposentando. Pequenos comentários, pequenas perguntas. Nenhum deles soava alarmante por si só. Juntos, eles formavam um padrão. Maurício não estava simplesmente se defendendo. Ele estava preparando as pessoas para não acreditarem em mim. A ideia fez meu estômago se contrair. Eu havia assistido 2 amigas próximas cuidarem de cônjuges com demência. A perda de memória aterrorizava as pessoas da nossa idade. Maurício sabia disso. Ele não estava me acusando abertamente. Ele estava plantando a dúvida. Alguns dias depois, algo que me surpreendeu aconteceu. Isadora ligou. Eu gostaria de conversar. Acho que já dissemos o suficiente. Por favor. Havia algo diferente em sua voz. Menos confiança, menos raiva, mais incerteza. Concordamos em nos encontrar no sábado de manhã no Franz Café,
em Higienópolis. Ela já estava lá quando cheguei. Sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, um moletom velho da UPAM em vez de roupas de grife. Ela parecia cansada, muito cansada. Ela se levantou sem jeito quando me aproximei. Já pedi seu café. Obrigada. Sentamos por quase 1 minuto inteiro. Nenhuma de nós falou. Finalmente ela suspirou. Recebi um aviso da faculdade. Esperei. Se minha conta não for regularizada, ela olhou para baixo. Não consigo me matricular no próximo semestre. O que seu pai disse? Liguei para ele 12 vezes. 12! Ele diz que está trabalhando em um financiamento. E eu vi fotos online. Ela engoliu em seco. Ele estava em alguma recepção de networking, não se encontrando com credores, não resolvendo a mensalidade, fazendo networking. A percepção finalmente a alcançou. Tomei um gole cuidadoso de café. Sinto muito. Ela pareceu surpresa. Você sente? Não quero que sua educação seja destruída. Mas você ainda não vai pagar. Não. Ela assentiu lentamente. Eu imaginei. Outro longo silêncio. Então ela pegou algo em sua mochila. Preciso te mostrar uma coisa. Ela colocou vários e-mails impressos na mesa. São do papai. Peguei a primeira página. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma mensagem discutia meu negócio de consultoria. Outra se referia à minha casa em Campos do Jordão. Então, encontrei a frase que fez meu estômago revirar. Assim que a Elara assinar o plano de sucessão atualizado, não teremos que ficar pedindo permissão. Fiquei olhando para aquilo. Que plano de sucessão? Isadora franziu a testa. Pensei que você já tivesse concordado. Nunca vi isso. Ela piscou. O quê? Virei as páginas em direção a ela. Esta minuta deixa Maurício com um amplo controle sobre meu negócio, se eu morrer primeiro. O rosto dela perdeu a cor. Ele me disse o que ele disse. Que você queria que tudo ficasse na família. Está na família. Apontei para os documentos do fundo que Renato havia copiado para mim. Esta casa pertence ao fundo da família Mercer. Ela parecia genuinamente confusa. Eu pensei. Eu sei. Ela se recostou. Pensei que o Davi já estivesse garantido. Balancei a cabeça. Maurício te disse isso. Ela assentiu. E ele disse que eu não precisaria de empréstimos estudantis porque você queria me ajudar. Olhei pela janela. Carros passavam por Higienópolis como se nada no mundo tivesse mudado. Finalmente, perguntei em voz baixa. Por que você está me mostrando isso? Ela hesitou. Porque ontem... Ela parou. O que aconteceu ontem? Ele me pediu para assinar uma coisa. O quê? Uma declaração dizendo que você sempre soube para onde o dinheiro ia. As palavras pairaram entre nós. Você não assinou? Não. Por que não? Ela parecia envergonhada. Porque... Ela respirou fundo. Ele não atendia minhas ligações até precisar de algo. Pela primeira vez, desde que conheci Isadora, não. Vi uma jovem mimada, mas uma filha percebendo que havia sido útil antes de ser amada. Senti pena dela. Isso não apagou o que ela havia feito. Você fez compras no meu cartão de crédito, eu sei. Você me insultou, eu sei. Você tratou a gentileza como se fosse automática. Ela sentiu. Eu fiz. Dobrei os e-mails com cuidado. Agradeço por trazê-los. Ela pareceu esperançosa. Isso significa que você não está mais com raiva. Encarei seus olhos. Ainda estou muito irritada. Seus ombros caíram.
Mas continuei. Estou disposta a acreditar que você pode se tornar alguém diferente. Ela sentiu uma vez. Eu gostaria disso. Antes de sairmos, eu disse mais uma coisa. Você ainda precisará pagar as despesas pessoais que fez. Eu imaginei. Sem discussões. Um pequeno sorriso apareceu. Eu ia discutir. O que mudou? Ela olhou para a xícara de café em suas mãos. Acho que cansei de acreditar em tudo que o papai diz. Aquilo não era perdão. Não era redenção. Era simplesmente a primeira frase honesta que ela havia me dito. 2 dias depois, Renato ligou. Falei com Marlene Soares, a ex-esposa de Maurício. Ela guardou tudo, disse Renato. Tudo. E-mails, registros financeiros, documentos do divórcio. O que ela disse? Ela disse que Maurício fez quase exatamente a mesma coisa durante o casamento deles. Fechei os olhos. Renato continuou. Ela também confirmou outra coisa. O quê? Várias transferências que você acreditava estarem pagando a educação de Isadora estavam, na verdade, sendo usadas para satisfazer as obrigações de Maurício do acordo de divórcio. Recostei-me na cadeira. O dinheiro não havia apenas desaparecido, estava impedindo que a vida inteira de Maurício desmoronasse. Antes que eu pudesse responder, o telefone do meu escritório tocou. O identificador de chamadas dizia Ferragens Vasconcelos. Atendi. Arthur. Sua familiar voz rouca soou pelo viva-voz. Elara, precisamos conversar. Claro, acho que seu marido cometeu um erro. O que aconteceu? Ele me ligou. Meu coração começou a bater forte. Ele me disse que você está em declínio. Fechei os olhos. Arthur continuou em voz baixa. E, querida, ele pausou. Ele deixou tudo na caixa postal. Seu Arthur Vasconcelos quase nunca me ligava diretamente. Ele geralmente enviava perguntas sobre a folha de pagamento por e-mail ou deixava mensagens curtas na caixa postal que terminavam com sem pressa. Então, quando ele disse, precisamos conversar, eu sabia que não era sobre a folha de pagamento. Você está livre esta tarde? Ele perguntou. Posso estar. Prefiro não discutir isso por telefone. Sua voz soava calma, mas havia algo por baixo dela, não medo, decepção. Seu Arthur era dono da Ferragens Vasconcelos há mais de 40 anos. Ele havia enterrado sua esposa após uma longa luta contra a doença de Alzheimer, sobrevivido a uma cirurgia de ponte de safena, e ainda insistia em caminhar por seu armazém toda terça-feira de manhã com um tanque de oxigênio portátil, em vez de usar o carrinho de golfe que seus funcionários imploravam para ele usar. Ele não se abalava facilmente. Se Maurício havia irritado seu Arthur, Maurício havia cometido um erro muito sério. O escritório de seu Arthur ficava a leste do centro de São Paulo. Quando cheguei, ele já estava esperando com 2 xícaras de café. Eu me lembrei ele, disse com um leve sorriso. Um com creme. Você sempre se lembra. Ele se acomodou em sua cadeira lentamente, ajustando o tubo de oxigênio sob o nariz. Eu te devo um pedido de desculpas. Pelo quê? Eu quase acreditei nele. Senti meu estômago se contrair. O que exatamente? Maurício te disse. Seu Arthur pegou o celular. Ele disse que estava ligando como um amigo. Ele apertou o play. A voz de Maurício encheu o escritório. Arthur, não quero te alarmar, mas a Elara tem estado sob um estresse tremendo. Ela está ficando esquecida. Nada perigoso ainda, mas achei que você merecia um aviso antes que a temporada da folha de pagamento fique corrida. Você pode querer pensar em fazer a transição para outra pessoa antes que as coisas se compliquem. A mensagem terminou.
Seu Arthur olhou para mim. Eu te conheço há 15 anos. Eu não conseguia falar. Eu te vi pegar erros na folha de pagamento que me economizaram milhares de reais. Eu assenti. Você corrigiu meu contador 2 vezes. Eu me lembro. Você uma vez me ligou da sala de espera de um hospital porque notou que as horas extras de um funcionário pareciam erradas. Ri fracamente. Minha mãe estava fazendo a cirurgia do joelho e você ainda notou? Ele se inclinou para a frente. Minha Eleonora tinha demência. A sala ficou muito quieta. Eu sei. Não, querida. Sua voz suavizou. Você não sabe. Ele apoiou as 2 mãos em sua bengala. Eu sei como é a demência em estágio inicial. Ele pausou. Você não tem. As palavras quebraram algo dentro de mim. Não porque eu realmente acreditasse que estava perdendo a memória, mas porque de repente percebi para quantas pessoas Maurício provavelmente havia contado. Quantas conversas haviam começado com "Estou preocupado com a Elara". Seu Arthur deslizou uma pasta pela mesa. Essa é uma cópia da mensagem de voz. Você está me dando isso. Você é minha gerente de folha de pagamento. Ele sorriu, tristemente. E minha amiga. Renato ouviu a gravação 2 vezes, depois uma 3ª vez. Finalmente, ele tirou os óculos. Isso é melhor do que eu esperava. Pensei que você ficaria furioso. Estou. Ele juntou as mãos. Mas também sou prático. O que você quer dizer? A mensagem de voz não prova fraude. Eu sei. Não prova falsificação. Eu sei. Mas estabelece um padrão. Ele apontou para o meu caderno. Maurício não está simplesmente se defendendo. Ele está tentando destruir minha credibilidade. Renato assentiu. E o seu negócio? Ele explicou tudo com cuidado. A autorização de investimento rejeitada ainda estava sob revisão pelo Departamento de Fraudes da empresa de investimentos. Eu já havia registrado um boletim de ocorrência, então haveria um registro oficial. Se os investigadores conseguiriam provar quem fisicamente preencheu ou enviou a papelada, permanecia incerto. Renato se recusou a prometer uma prisão. Não é assim que o mundo real funciona. Estranhamente, ouvir isso me tranquilizou. Ele não estava vendendo vingança. Ele estava me ajudando a reconstruir minha vida. O caso mais forte, ele continuou, é Cível. Ele listou tudo em um bloco de notas amarelo. Seus fundos separados entraram no negócio de Maurício após explicações enganosas. Ele representou despesas educacionais que não eram despesas educacionais. Ele tentou prejudicar sua reputação profissional. Temos provas documentais. Temos testemunhas. Temos registros bancários. Ele ergueu os olhos. Isso é o suficiente para mudar o seu futuro. Não necessariamente o de Maurício, o meu. Uma semana depois, entrei com o pedido de separação de corpos. Renato também solicitou restrições financeiras temporárias, uma auditoria forense, preservação de registros eletrónicos e controle exclusivo sobre meu negócio de consultoria. Assinar a papelada pareceu estranhamente comum. Sem música, dramática, sem mãos trêmulas, apenas uma caneta azul presa à mesa de conferências do advogado. 22 meses de casamento reduzidos a várias assinaturas. Quando terminei, Renato silenciosamente deslizou uma caixa de lenços em minha direção. Eu não havia percebido que estava chorando. Maurício mudou quase da noite para o dia. Os gritos desapareceram. Em vez disso, flores apareceram no balcão da cozinha. Ele cozinhou frango à parmegiana uma noite. Outra noite, aqueceu uma toalha na secadora porque sabia que o calor ajudava minhas mãos.
Você tem trabalhado demais, disse ele gentilmente. Eu consigo me virar. Você não deveria ter que se virar. Por alguns dias perigosos, eu quis acreditar nele. A solidão faz coisas estranhas depois dos 50. Ela sussurra. Ela te lembra como a casa fica quieta depois do jantar. Como é muito mais fácil perdoar do que recomeçar. Uma noite nós até rimos juntos, assistindo a um episódio antigo de Friends. Por 30 minutos, tudo pareceu quase normal. Então, ele pegou algo em sua pasta. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Ele colocou vários documentos na mesa da cozinha. Papelada de refinanciamento comercial. A garantia. Minha casa. Nossa casa. Ele corrigiu. Não, Elara. Minha casa. Será apenas temporário. Quão temporário? Até que este empreendimento seja concluído. Olhei para o valor do empréstimo projetado. Pagaria a dívida do negócio. Também cobriria a mensalidade atrasada de Isadora. Você planejou isso? O quê? O jantar. O pedido de desculpas. As flores. Seu rosto endureceu o suficiente. Você está sendo cínica. Não. Fechei a pasta. Você estava sendo paciente. Ele suspirou dramaticamente. Pensei que estávamos finalmente nos curando. Você pensou que eu estava finalmente assinando. Então ele cruzou uma linha que eu nunca esperei. O Paulo teria ajudado. A sala ficou completamente silenciosa. Paulo, meu primeiro marido, homem que eu enterrei após 34 anos de casamento. Maurício realmente usou o nome dele. Duvido que o Paulo teria deixado sua família desmoronar por causa de dinheiro. Levantei-me tão rápido que minha cadeira arranhou o piso de madeira. Não se atreva. Ele piscou. Elara, não use o nome do meu marido para me vender sua dívida. Peguei o buquê que estava ao lado da pia, as rosas que ele me trouxe naquela manhã. Sem pensar, joguei-as no lixo. Por um segundo, vi uma surpresa genuína em seu rosto. Não porque eu joguei as flores fora, mas porque parei de desempenhar o papel que ele havia escrito para mim. Naquela noite, Davi veio aqui. Ele não me deu sermão. Ele não me lembrou que havia me avisado. Ele simplesmente consertou o trinco quebrado do meu portão dos fundos. Depois, sentamos na varanda. Eu te devo um pedido de desculpas, eu disse. Não deve. Devo sim. Ele sorriu. Eu não estava feliz por estar certo. Eu sei, eu estava com medo. Olhei para ele. De quê? De que alguém te machucasse? Olhei para o quintal. Fiquei pensando que todo mundo devia acreditar que sou uma idiota. Davi balançou a cabeça. Não. Então o quê? Acho que eles acreditam exatamente no que eu acredito. E o que é isso? Ele me olhou por um longo momento. Você sentia falta de ser amada. Cobri os olhos. Ele estendeu a mão e apertou meu ombro. Isso não é o mesmo que ser estúpida. 3 dias depois, Renato ligou novamente. O almoço do Prêmio de Liderança Empresarial do Centro de São Paulo é na próxima sexta-feira. Lembrei-me de que Maurício vinha falando sobre isso há meses. Ele ainda espera que você compareça. Eu sei. Ele também disse aos organizadores: você teve algumas semanas estressantes, mas está ansiosa para apoiá-lo publicamente. Eu ri. Não foi uma risada feliz. Ele me quer ao lado dele. Ele quer a minha credibilidade ao lado dele. Renato pausou. Eu tenho uma ideia. Nos encontramos naquela tarde. O conselho dele me surpreendeu. Você não vai lá para destruí-lo. Não vou? Não. Ele se inclinou sobre a mesa. Você vai lá para parar de protegê-lo. Havia uma diferença, uma muito importante.
Na terça-feira seguinte, minha campainha tocou. Quando abri, Isadora estava lá, segurando uma pequena mala. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Meu pai trocou as fechaduras, ela sussurrou. Ele disse que se eu estava escolhendo você, eu poderia viver com as consequências. Olhei para a mala, depois de volta para ela. Não, eu disse em voz baixa. Você finalmente está vivendo com as consequências dele. Quando as pessoas imaginam vingança, geralmente imaginam gritos, um discurso dramático, alguém levando um tapa, alguém sendo preso. A vida real quase nunca funciona assim. Às vezes, a vingança é simplesmente se recusar a ficar onde alguém espera que você fique. Naquela sexta-feira de manhã, eu estava em frente ao espelho do meu quarto, prendendo um par de brincos de pérola que Paulo me dera em nosso 25º aniversário. Meus dedos doíam. A artrite tinha um jeito de me lembrar que até tarefas comuns levavam mais tempo do que costumavam. Atrás de mim, Isadora estava sem jeito no corredor. Você não precisa ir, disse ela. Sim, respondi. Eu preciso. Eu meio que gostaria que você não fosse. Sorri fracamente. Eu também. Davi me levou ao Grand Hotel Imperatriz no centro da cidade. Renato havia insistido. Sem surpresas, ele disse. Não chegue sozinha. Quando chegamos à entrada, Davi desligou o motor. Nervosa, ri baixinho. Estou nervosa há 3 semanas. Ele estendeu a mão e apertou a minha. Não importa o que aconteça lá dentro. Ele pausou. Estou orgulhoso de você. Eu não havia percebido o quanto precisava ouvir aquilo. O salão de festas parecia exatamente como todos os almoços de negócios que eu já havia participado. Mesas redondas, toalhas de mesa brancas, xícaras de café, pequenas, tortas de queijo, esperando pela sobremesa. Cerca de 200 pessoas enchiam a sala. Banqueiros, empresários, contadores, agentes de seguros, pessoas que confiaram em mim, com registros de folha de pagamento por anos. Maurício já estava perto do palco apertando mãos. Quando ele me viu, sorriu imediatamente. Ali estava o empresário charmoso que todos admiravam. Ele se aproximou, beijou minha bochecha para os fotógrafos e sussurrou. Eu sabia que você viria. Eu disse que viria. Ele sorriu mais largamente. Eu disse a todos que você teve algumas semanas difíceis. Estou ciente. Ele ajustou a gravata. Vamos manter o dia de hoje positivo. Então, sem mudar sua expressão agradável, ele se inclinou mais perto. Sorria. Olhei diretamente em seus olhos. Por quê? Para que todos saibam que você exagerou. Por um momento, quase fui embora. Não porque eu estava com medo dele. Porque eu estava cansada. Cansada de explicar, cansada de papelada, cansada de me perguntar se as pessoas acreditavam em mim. Então me lembrei de algo que minha mãe havia dito enquanto trocávamos as pilhas do controle remoto da televisão dela algumas noites antes. Você não precisa provar que é corajosa todos os dias. Ela sorriu. Você só precisa parar de se voluntariar para a mesma humilhação. Caminhei em direção ao palco. O programa começou exatamente no horário. Anúncios, patrocinadores, bolsas de estudo, prêmios comunitários. Finalmente, o mestre de cerimônias sorriu em minha direção. A senhora Alencar gentilmente concordou em apresentar o ganhador do Prêmio de Liderança Empresarial deste ano. Aplausos. Caminhei até o púlpito. Por um segundo, olhei para a sala. Reconheci dezenas de rostos. Pessoas com quem trabalhei por anos. Pessoas que confiaram em mim com impostos da folha de pagamento, deduções de aposentadoria e registros de funcionários. Então comecei.
O casamento tem uma maneira interessante de misturar reputações. A sala ficou em silêncio. Por quase 2 anos, muitas pessoas presumiram que por eu estar ao lado do meu marido, eu aprovava todas as decisões de negócios que ele tomava. Fiz uma pausa. Percebi que isso não é mais verdade. Ninguém se moveu. Continuei calmamente. Meu marido me informou publicamente que eu não tinha nenhum papel parental em ajudar a criar sua filha adulta. Maurício se mexeu na cadeira. Eu aceitei esse limite. Parei de pagar voluntariamente despesas que pertenciam aos pais dela. Várias pessoas trocaram olhares confusos. Depois, descobri que o dinheiro que eu acreditava estar apoiando despesas educacionais também havia sido direcionado para outros fins. Maurício se levantou. Elara, levantei uma mão. Estou quase terminando. A sala estava tão quieta que eu podia ouvir talheres tocando porcelana em algum lugar no fundo. Também descobri uma solicitação não autorizada envolvendo uma de minhas contas de investimento. Escolhi cada palavra com cuidado. O assunto foi reportado e continua sob investigação. Não o acusei de falsificação. Renato havia sido muito claro. Fatos, apenas fatos. Também entrei com um pedido de separação de corpos e solicitei uma auditoria forense. Maurício chegou ao palco. Já chega. Olhei para ele. Não. Então eu disse a frase que pratiquei a semana toda. Vim hoje porque minha presença tem sido usada como prova de que tudo em nosso casamento e em nossas finanças está perfeitamente normal. Olhei ao redor do salão. Não está. Afastei-me do microfone. Não estou mais disposta a emprestar meu nome a essa história. Voltei para a minha cadeira. Os aplausos nunca vieram, nem a indignação, apenas silêncio. Maurício agarrou o microfone. Desculpem, ele disse com uma risada envergonhada. Minha esposa tem estado sob um tremendo estresse emocional. Ele sorriu com simpatia para a plateia. Muitos de vocês sabem que a mãe dela teve problemas de saúde. Minha mandíbula se contraiu. Às vezes, as situações familiares se tornam esmagadoras. Ele suspirou dramaticamente. Temos tentado lidar com isso em particular. Ele olhou diretamente para mim. Infelizmente, às vezes, a confusão se parece com certeza. Várias pessoas pareceram incertas. Um momento terrível. Pensei que tinha funcionado. O mestre de cerimônias sugeriu sem jeito que todos continuassem o almoço enquanto o programa era pausado. Maurício voltou em minha direção. Eu te avisei. Ele sorriu. Você se envergonhou. Então, uma cadeira arrastou pelo salão. Seu Arthur Vasconcelos se levantou lentamente. A sala o reconheceu imediatamente. Todos no mundo dos negócios local conheciam seu Arthur. Ele não se apressou, não levantou a voz, não pediu microfone. Ele simplesmente ergueu o celular. Recebi uma mensagem de voz na terça-feira de manhã. Maurício congelou. Seu Arthur olhou ao redor da sala. Minha falecida esposa viveu 7 anos com a doença de Alzheimer. Sua voz permaneceu calma. Não gosto quando as pessoas usam essa tragédia porque não gostam de ser questionadas. Ele apertou o play. A voz de Maurício soou claramente nas mesas mais próximas. Elara está ficando esquecida. Você pode querer pensar em fazer a transição da sua folha de pagamento antes que as coisas se compliquem. A gravação durou menos de 20 segundos. Não precisava ser mais longa. As pessoas sentadas por perto ouviram cada palavra. Aqueles mais distantes viram as expressões nos rostos de todos os outros. Os sussurros se espalharam pelo salão mais rápido do que qualquer alto-falante jamais poderia. Seu Arthur
guardou o celular de volta no bolso. Então, ele olhou diretamente para Maurício. Eu confio naquela mulher com minha folha de pagamento há 15 anos. Ele pausou. Eu confio nela hoje. Ele se sentou. Maurício tentou rir. O Arthur entendeu mal. Não! Todos se viraram. Isadora havia se levantado. Ela estava tremendo. Eu entendi mal. Ela segurava vários e-mails impressos. Meu pai me disse que a Elara havia concordado em mudar seu plano de sucessão. Ela engoliu em seco. Ele me disse que o negócio dela, a casa dela, eventualmente, pertenceriam à nossa família. Ela olhou para mim. Ela nunca concordou. Maurício olhou para a filha. O que você está fazendo? Dizendo a verdade. Eu paguei por tudo que você tem. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Não. Ela balançou a cabeça lentamente. Ela pagou. A sala ficou em silêncio novamente. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. A vida real não soa como nos filmes. Soa como pessoas percebendo silenciosamente que foram enganadas. O presidente da Associação Empresarial subiu ao palco. À luz das informações trazidas hoje, ele disse com cuidado: a diretoria adiará o prémio de liderança empresarial de hoje para uma análise mais aprofundada. Foi tudo. Nenhuma condenação pública, nenhum verdicto dramático, apenas as consequências. Começando. Maurício olhou ao redor do salão. Várias pessoas evitaram seu olhar. Um credor saiu discretamente. Um cliente de longa data, que geralmente o cumprimentava com um aperto de mão, passou, sem parar. Outro se aproximou de mim. Elara, ele disse suavemente. Nossos registros de folha de pagamento estão seguros? Sim, sempre estiveram. Ele assentiu. Eu imaginei. O divórcio levou quase 11 meses. Um auditor forense rastreou uma grande parte do meu dinheiro até a empresa de desenvolvimento em dificuldades de Maurício. Parte havia coberto despesas domésticas legítimas. Grande parte, não. A investigação sobre a papelada de investimento continuou por um bom tempo. No final, os investigadores não conseguiram provar, além de qualquer dúvida, quem fisicamente preparou ou enviou a autorização rejeitada, embora ela tenha se originado de uma conta de e-mail conectada ao escritório de Maurício. Diante da descoberta de provas no processo civil, Maurício acabou concordando com um acordo financeiro. Recuperei parte das minhas economias, não tudo. Os honorários advocatícios consumiram muito mais do que eu esperava. A justiça é cara. O maior empreendimento de Maurício faliu dentro de um ano. Ele vendeu o Lexus, mudou-se para um apartamento modesto. Isadora tirou um semestre de folga da UPAM. Ela se mudou para a casa da mãe. Trabalhou na livraria do campus, pegou empréstimos estudantis e assinou um acordo de pagamento para as despesas pessoais que fez no meu cartão de crédito. Uma vez por mês, nos encontrávamos para um café. No início, discutíamos principalmente recibos, orçamentos. Meses depois, ela disse em voz baixa algo que eu esperei muito tempo para ouvir. Eu tratei sua bondade como prova de que você era fraca. Eu sorri. Não foi prova de que confiei na pessoa errada. Ela assentiu. Não cometerei esse erro novamente. Nem eu. Davi me ajudou a repintar o quarto de hóspedes. Finalmente troquei o aquecedor antigo cuja reparação eu havia adiado. Minha fisioterapeuta brincou que minhas costas pareciam melhorar assim que parei de carregar os problemas dos outros. Ela não estava totalmente errada. Alguns meses depois, levei minha mãe para um fim de semana tranquilo. Caminhamos lentamente pelo saguão do hotel.
Ela esfregou o joelho. Eu esfreguei minhas mãos. Ela sorriu. Ficar mais velha dói em lugares que você nem sabia que existiam. Eu ri. Pelo menos agora estou pagando apenas pelas minhas próprias dores. Ela apertou meu braço. Isso é progresso. Era. Olhando para trás agora, não acho que a melhor. Parte da minha história foi ver Maurício perder um prêmio ou um negócio ou mesmo um casamento. A melhor parte foi perceber que a bondade não exige sacrifício sem fim e o amor não exige que você renuncie ao seu julgamento. Se você já teve alguém que confundiu sua generosidade com uma obrigação, espero que se lembre disto. Estabelecer um limite pode custar um relacionamento, mas pode salvar seu autorrespeito. E às vezes, isso é o começo de uma vida melhor.